Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidas mais uma vez no nome do Senhor Jesus, graças a Deus. E hoje vamos dar continuidade na meditação do livro de Jó. Estamos no capítulo 36. Ah, Eliú, ele vai continuar fazendo a defesa de Deus, pontuando que a própria criação de Deus, os detalhes da sua criação, a grandiosidade da sua criação, testificam sobre a justiça de Deus. Elas denunciam o caráter de Deus. Então, o interesse dele é fazer com que Jó e seus amigos se calem para que não continuem pecando contra Deus, falando sobre Deus ser um Deus injusto. Tá, ok? Então, vamos convidar o Espírito Santo para nos dar a devida direção essa noite. Então, vamos orar, pessoal. Senhor, nosso Deus, querido, amado Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Sabemos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui conosco, nos unindo no Espírito. A despeito da distância que possa existir entre nós, a fé que nos une é capaz de, nesse momento, nos trazer à luz todo o entendimento da tua palavra. Estamos aqui te buscando, Deus. Então, que o Senhor venha se revelar para cada uma de nós, de acordo com as nossas necessidades, mas que não seja apenas mais uma noite, mas que realmente seja algo para a mudança das nossas mentes. Então, fala, meu Pai, no mais íntimo do nosso coração, nos acrescenta entendimento, conhecimento e sabedoria, coisas que só o Senhor pode nos dar. E assim como a tua palavra diz que se pedirmos ao Senhor, o Senhor liberalmente nos dá sabedoria, então nesse momento é o que te pedimos. Nos acrescenta da tua sabedoria e que essa noite termine com cada uma de nós mais edificadas, fortalecidas. Nos torna, meu Pai, mulheres corajosas para tomar as atitudes que nós já sabemos que devemos tomar e nos torne sábias para tomar as atitudes que ainda nem sabemos como tomar, mas que o Senhor venha nos instruir. Não deixe, Pai, que as coisas do mundo venham abafar a nossa fé, venham perturbar as nossas emoções, que as coisas do mundo não sejam capazes de nos afligir, que o Senhor venha nos dar essa firmeza, essa solidez de espírito, para que possamos dizer não para o mundo e sim para o Senhor, para que a tua paz realmente venha fazer parte das nossas vidas e não as aflições desse mundo. Nós te pedimos que o Senhor venha nos acrescentar exatamente o que nos falta em termos de sabedoria. E assim te entregamos essa meditação em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E você que crê e concorda, diga graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Capítulo 36 do livro de Jó. Prosseguiu também Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que eu ainda tenho o que falar em favor de Deus. Percebe que a intenção primária, básica aqui dele, de Eliú, é falar justamente sobre o caráter de Deus. Mostrar que Deus não é um Deus injusto, perverso, como na cabeça de Jó e seus amigos parecia acontecer. Então, ele vai insistentemente continuar defendendo a justiça de Deus, usando os argumentos que o próprio Deus deu a ele através da sabedoria. Vamos acompanhar, ó. Eu trarei o meu conhecimento de longe. E esse de longe, para mim, eu teria duas formas de compreender. De longe, distância, e de longe, tempo, né? De um tempo distante. E para mim, o tempo me parece fazer mais sentido. Mas, se pensarmos também em distância, faz algum sentido. Por quê? A gente vai perceber aqui que ele vai falar de sabedoria. Sabedoria é algo que você constrói com o tempo, não é algo que acontece.
é algo que é construído com o passar do tempo. Então, de longe, ele pode trazer esse conhecimento, essa sabedoria, né? De longe, ele vem trazendo isso. De longe, no sentido de, ao longo de um tempo, um processo de amadurecimento espiritual, eu venho trazer para vocês algo que é verdade. Se ele falar de distância, como também podemos entender, imagine que são as coisas que Deus criou e que estão realmente distantes da gente. E ele vai trazer à nossa memória essas coisas de longe, tipo o céu, as nuvens, coisas que até o final do capítulo a gente vai ver ele citando, tá? Seja como for, como você melhor compreender, ele diz que eu trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei justiça ao meu Criador. Então, as coisas que ele vai trazer são coisas que ele construiu ao longo de um tempo, que ele observou da criação de Deus ao longo de um tempo. Porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas. Aquele que é perfeito em conhecimento está contigo. Ele é tão ousado nessa convicção de que ele tem sabedoria, que ele fala: aquele que é perfeito está contigo. Ele está falando de si mesmo, ele não está falando de Deus, não. Ele está falando de si mesmo, que vai ensinar sabedoria a Jó e seus amigos. Né? Quando ele diz aqui, ó, porque verdadeiramente as minhas palavras não serão falsas, ele está fazendo um contraponto ao que os amigos de Jó já falaram no passado. Vamos lembrar que Eliú está acompanhando esse diálogo há muito tempo, pelo menos desde o capítulo 4 do livro de Jó. Né? Então, em termos de tempo, há muito tempo ele está acompanhando o sofrimento de Jó e as colocações dos seus amigos, né? Os diálogos que têm acontecido entre eles e Jó. E ele percebeu, nós também percebemos, que muitas das coisas que os seus amigos falaram, os amigos de Jó falaram, eram mentiras, né? Lembra quantas vezes eles acusaram Jó de coisas que Jó não tinha feito? Se o próprio Deus deu testemunho de Jó, falando sobre a sua retidão, do seu desviar-se do mal, como assim esses homens vão dizer que Jó é um pecador costumais? Né? Então, as palavras dos amigos, os diálogos anteriores foram baseadas em mentiras, em inverdades, em falsos fatos, para não dizer mentira, em coisas falsas. Mas Eliú está dizendo: as minhas palavras são verdadeiras, o fundamento delas é sólido e serão capazes de serem avaliadas, examinadas por todo e qualquer bom ouvinte. Esse é o apelo dele. Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Tem uma outra versão aqui que fala assim: ele é poderoso e firme em seu propósito. Seja como for, a tradução que esteja aí em suas mãos, o fato é que ele hoje está dizendo que Deus, ele é poderoso, firme, definido. Ele não se altera, ele não balança para lá e para cá. Ele tem uma, um prumo, ele tem uma risca da qual ele não se desvia. A ideia de Eliú é dizer que esse Deus, ele não varia em suas opiniões, em suas decisões, em suas emoções. Ele é um Deus confiável, além de deter todo o poder. Ele é poderoso, ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa, inclusive toda a obra da criação, inclusive o ser humano, inclusive destruir a obra da criação e o ser humano, caso ele queira. Deus tem poder para todas essas coisas. Ele não preserva
a vida do perverso, mas dá o direito ao pobre. Quando ele fala de não preservar a vida do perverso, perverso é aquele indivíduo que não aceita a correção, que não quer mudar de procedimento, que não quer crescer, não quer amadurecer espiritualmente, né? O cara que quer insistir no seu pecado, ele é perverso. Ele está vivendo para praticar maldade. Em especial, maior maldade, ele não crê em Deus e não se submeter a esse Deus. Então, esse perverso, que não tem jeito, Deus não poupa. Tem um destino, e um destino muito triste para o perverso. Mas aquele que é pobre, ele entende que é alguém que precisa de cuidado, de zelo. Deus ele não está com os seus olhos cegos, nem para o perverso, nem para o pobre. São duas situações aqui distintas. Eliú deixa claro que os olhos de Deus estão acompanhando todos os seres humanos, todos nós. Ele está observando cada passo nosso, cada pensamento nosso, cada atitude nossa, cada palavra bendita ou maldita, as coisas que a gente ouve e que maculam, mancham o nosso coração, que fazem com que aqui dentro exista sujidade, que vai evoluir para os maus olhos, coisas que ouvimos, coisas que permitimos entrar na nossa vida e fazer morada em nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que vão culminar na perturbação dos nossos pensamentos. Vamos ter maus olhos, vamos fazer conjecturas equivocadas, erradas, a respeito de alguém, de Deus, né? Seja lá do que for, de alguma situação. Né? Então, o que Deus, ou melhor, Eliú está querendo deixar claro é que Deus está acompanhando todos os nossos passos. Está acompanhando o perverso, que em princípio poderíamos achar que nem merece o olhar de Deus, mas ele está olhando. O pobre, que é o mínimo, né? A margem da sociedade. Não, Deus está olhando. Tanto perverso como pobre são importantes para Deus. Ainda que o perverso seja perverso, Deus não deixou de amá-lo. Deus ama todos os seres humanos. O propósito dele é que todos sejam salvos. Mas se a pessoa insiste em desobedecê-lo, bom, tem um preço, tem uma sentença que vai ser cumprida e não há escapatória depois de cumprida. Então vamos lá. Ele não tira os seus olhos do justo. Ele observou a vida do perverso, observou a vida do pobre e ele está observando a vida do justo. Ele não tira os seus olhos do justo. Mas com reis estão eles sobre o trono. Ele não tira os olhos dos poderosos. Ele está falando até dos reis da terra. Sim, ele os estabelece para sempre e eles são exaltados. Quando ele fala aqui dos reis que são estabelecidos para sempre, eu acho um pouco de exagero da parte de Eliú. Não, não me parece que esses tronos terrenos possam ser eternos. Tanto que a gente sabe que os reis que existiram no passado, todos já se foram, morreram. Seus tronos passaram. Existiram monarquias que se transformaram em repúblicas, em democracias, em outra coisa qualquer. Então, a ideia de que esses reis, esses tronos permaneceriam para sempre, seriam exaltados para sempre, ah, me parece um exagero na sua colocação. Me parece. Se vocês tiverem aí uma interpretação diferente, compartilha aí. Mas me parece um exagero da sua colocação, apontando para o fato de que, quando Deus quer exaltar alguém, ele faz com que o nome dessa pessoa seja exaltado. Pode ser lembrado,
mas não ocupará mais o mesmo espaço aqui na Terra, até porque eterno, até aqui, só Deus. E os que já se foram estão morando com Deus. Não tem eternidade aqui nessa Terra. Tá? Então, eu acho que isso aqui é um exagero de linguagem de Eliú. Ele não tira os olhos do justo, mas com os reis estão eles sobre o trono. Sim, no caso assim, sobre os reis, os olhos de Deus estão. Tá? Ah, ele os estabelece para sempre, eles são exaltados. E se eles estiverem ligados a grilhões e presos com cordas de aflição, quando a gente imagina grilhões, imediatamente a gente pensa numa prisão mesmo, num cárcere, né? A pessoa algemada, ah, ela impedida de fazer o que estava fazendo anteriormente. Se ela foi presa, é porque o objetivo era impedi-la de fazer, de praticar, de continuar praticando o que ela estava praticando. Se a gente observar aqui no caso, ó, como ele vai continuar, deixa eu seguir com o texto. Se eles estiverem ligados a grilhões e presos em cordas de aflição, então lhes mostra que as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Então, em sua versão pode estar assim, obras onde eles agiram com soberba, se excederam, foram vaidosos, foram perversos, eles tiveram o poder em suas mãos, porque o próprio Deus lhes deu um trono para governar sobre povos, mas eles abusaram do poder que tinham e fizeram coisas ruins. Bom, isso que eles fizeram lhes trouxeram consequências. Né? Lembra do nosso ex-presidiário, que ele praticou coisas ruins, roubou a nação, mentiu, fez e aconteceu. Criou um sistema de corrupção que jamais foi visto em nenhum outro lugar do Brasil. O que é que aconteceu? Pelos seus, quer dizer, um sistema de corrupção que nunca aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Pelos seus atos, ele acabou sendo condenado, preso, pelos seus atos. O que Deus fala a respeito disso? Então, ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se excederam. Esse é o momento onde a pessoa potencialmente está com seu espírito quebrantado, está lá humilhada. Esse é um momento oportuno para Deus, que a pessoa se torna mais sensível a ouvir a Deus. Claro que tem aqueles que são demasiadamente soberbos. Esses daí não tem jeito, não vão dar ouvidos a Deus, né? Vão continuar nos seus caminhos, e a gente já sabe que vai ter um fim ruim. Mas o objetivo de Deus permitir que essas coisas aconteçam é para que ele tenha acesso a um coração quebrantado. Lembrando da diferença entre um coração quebrado, que não tem jeito, um coração quebrantado, a pessoa ali se desfez, a pessoa se desarmou de suas convicções, né, dos seus achismos, ela se desarmou dos seus medos, da sua soberba, da sua vaidade, ela jogou tudo isso fora e está quebrantada. Ela agora é capaz de receber algo novo de Deus. E Deus vai lhe mostrar: olha, esse é o seu pecado. No caso do nosso ex-presidiário, todo mundo viu o seu pecado, menos ele. Para ele, aquilo é justo. Na cabecinha dele, realmente, aquilo é justo, não está errado. Enfim, né? Mente de psicopata é assim. O errado é certo, o certo é errado. E isso é só um exemplo que eu estou dando. Né? Se a pessoa for pega em suas transgressões e vier a sofrer sanções, sofrer punições por causa das suas transgressões, então ela vai acontecer de estar em um estado de humilhação. Aqui no caso, presa, né? Deus fala claramente, presa em grilhões, em cordas de aflição. Eu imagino até cordas de aflição como sendo algo que realmente aperta a alma da pessoa, sentimento de culpa, sabe? Isso às vezes
é mais perturbador do que um corte no corpo. Isso dói muito mais, incomoda. Então, esse é um momento de quebrantamento, onde Deus pode alcançar o coração, o intelecto dessa pessoa, falar com ela, mostrar, revelar a ela, tornar clara aos olhos dela, né? Tirar as vendas de seus olhos e fazer com que elas enxerguem suas falhas, seu pecado, suas transgressões, seus erros, seu mau comportamento, seu pensamento equivocado. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ensinar as coisas que devem ser feitas. A lei do Senhor, a vontade de Deus, o evangelho de Cristo. Então, Deus vai ter a oportunidade de falar a essa pessoa e, se ela se permitir, sua mente será transformada. Sua mente sendo transformada, todo o seu proceder, todo o seu comportamento é transformado juntamente. Então, ah, ele lhes mostra as suas obras e as suas transgressões com as quais se acenderam. Ele também lhe abre os ouvidos à disciplina e comanda que eles retornem da iniquidade. Então, o objetivo de Deus é falar com que as pessoas que estão andando nos seus maus caminhos voltem para os caminhos de Deus, ou se voltem, né? Porque a ideia de voltar é alguém que um dia já esteve aqui. Se voltar é alguém que nunca esteve e agora está se voltando. Pois bem, se volte ou volte aos caminhos de Deus, onde você vai achar paz, solução, resolução de problemas, todas as bênçãos que nos são necessárias, cura, uma saúde abençoada, família bem constituída, né? Um negócio ali, todo mundo se amando, junto e misturado, ainda que sempre tenha as rusgazinhas, mas a família está unida, né? Um fala mal do outro. Mas se terceiro vier falar mal de um, o outro se reta, aquele sentimento de proteção, aqui ninguém mexe, né? Uma vida próspera, tá te faltando nada, tem comida, energia, tem internet, tem roupa, tem tudo que você precisa, meio de transporte. Então, Deus vai dar à pessoa tudo que é necessário para que ela tenha uma boa vida nessa terra, para que ela venha cumprir o seu propósito de vida. Falamos bastante sobre isso hoje à tarde. Maior propósito de vida do ser humano: ser filho de Deus e dar continuidade ao seu legado. Fazer muito mais do que ele nos pede, assim, imitando o proceder de Deus. É isso? Ele também lhe abre os ouvidos à disciplina para ensinar, comanda que eles retornem da iniquidade, saiam da iniquidade, saiam do pecado, voltem-se para a retidão. Se eles o obedecerem e o servirem, passarão seus dias em prosperidade e os seus anos em prazeres, em deleites, em gozo. Se ouvir e obedecer. A ideia do ouvir nos traz o entendimento de que não foi uma palavra que entrou, foi uma palavra que entrou e transformou. Transformou meu pensamento a tal ponto que antes eu não era obediente, mas agora eu sou. Agora eu vou me tornar obediente. Eu quero sair da vida errada que eu tinha e agora eu quero ter uma novidade de vida. Eliú está pregando isso, pessoal, para Jô e seus amigos. Se vocês saírem do processo de iniquidade que vocês estão se envolvendo, então vocês terão prosperidade e anos de prazeres. Vai ter a ideia de anos é longevidade, né? Vai ter tempo, bastante tempo para gozar o bom e o melhor dessa terra, como diria Salomão. Mas se eles não obedecerem, perecerão, morrerão pela espada. Quando a gente olha isso aqui, parece ser um discurso muito forte.
Já imaginou algum pastor pregando? Pessoal, se você não obedecer, você vai morrer. Se você não obedecer, você vai ser degolado, você vai ser estribuchado. Discurso forte. O pastor nunca fala isso, né? Ele fala que vai ter consequências. Ele está dizendo que essas pessoas vão morrer pela espada. A ideia de espada nos traz um pensamento de guerra, né? De combate. Pode ser uma guerra espiritual, pode ser uma guerra física, pode ser uma guerra social, como hoje nós estamos vivendo, né? De uma hora para outra, uma bala perdida acha alguém. Então, se a pessoa continua resistindo à voz de Deus e desobedecendo insistentemente, incisivamente, então seu fim perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Não houve uma mudança de pensamento. Quando Deus nos traz uma coisa nova, como está trazendo agora para a gente, quando Deus nos traz uma coisa nova, essa coisa nova tem que fazer alguma coisa nova dentro da gente. Primeiramente, o que tem que mudar é o pensamento. Não tem jeito, não tem outra coisa para ser mudada sem que o pensamento primeiro seja mudado. Né? Eu tenho o hábito de mentir. Aí vem a palavra de Deus, o evangelho, e prega para mim as consequências da mentira. Aí, poxa, diante das consequências, eu posso morrer? Não, não, eu vou parar de mentir. Mudou meu pensamento. E aí eu mudo meu comportamento. Eu achava que a mentira não me trazia danos nem consequências, mas agora, com o conhecimento da palavra de Deus, eu sei que sim, vai ter danos. Então, é melhor abandonar a mentira e viver a verdade. Morrerão sem conhecimento. Não tem conversa. A morte de espada me faz ter um pensamento de uma morte física. E a morte sem conhecimento me aponta para uma morte espiritual, onde não houve a conexão com Deus. Não houve a conexão do homem com Deus. Esse nível de morte a gente sabe que destina a alma do indivíduo para o inferno. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. Que ira é essa? A ira da pessoa? A ira de Eliú, de Jó? A ira de Deus. Hoje até a gente falou um pouco a respeito disso. A ira de Deus. Irmão, quando a ira de Deus vem, é para matar. Não é para fazer carinho, não é para exortar. É para eliminar. Então, tu não quer mais? Você vai ser eliminado. Ponto final. É um discurso pesado. Mas os hipócritas de coração amontoam a ira. O que é o hipócrita? Aquele que finge ser o que não é. O cara finge ser um homem bom, né? A mulher finge ser uma mulher boa, um bom cristão, uma boa cristã, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Mas na verdade, aqui dentro tem pensamentos ruins, maus olhos, um coração sujo, com mágoa, desejo de vingança. Então essas coisas são práticas dos hipócritas, que falam que fazem uma coisa que é boa, mas fazem justamente o contrário, que é ruim. Hipócritas. Os hipócritas, de coração, amontoam a ira. Então, cada vez que eles projetam o mal, maquinam o mal, pensam o mal, mantêm um coração incrédulo dentro de si, eles amontoam a ira de Deus, né? Como se esse negócio fosse crescendo. Deus dá tempo para que se arrependam. Não é assim que a palavra fala? Deles tempo para que se arrependessem. Deus dá tempo para que o ser humano se arrependa. E nesse tempo, se ele não se arrepende, o que ele vai amontoando é a ira de Deus sobre si. E quando essa ira de Deus cai sobre a pessoa,
inevitavelmente vem a morte. E olha como ele diz: eles não clamam quando ele os amarra. Lembra que, acho que foi no capítulo 32, 34, que Eliú comentou sobre duas formas de Deus falar com o homem, tratar com o homem, e uma dessas formas era lhe trazendo o sofrimento. Então, é isso aqui. Eliú entende que o sofrimento que é acometido a esse hipócrita é porque Deus está amarrando eles, está atando-os, para que eles não cometam os mesmos erros que vêm cometendo. O objetivo aqui é que eles sejam paralisados. Paralisados para ouvir a Deus, não ouvir a Deus tem consequência. Qual a consequência? Eles morrem na juventude, nem chega a envelhecer. E a sua vida está entre os imundos, os perversos, os iníquos, os pecadores. A sua vida anda misturada com aquelas pessoas. Ele não saiu dos erros para tornarem-se a Deus. Essa semana teve uns tiroteios aqui em Portão e mataram alguns, né? Eu estava conversando com uma evangelista lá na igreja e ela perguntou: Poxa, será que foi um daqueles que tal dia a gente falou de Jesus para eles? Jovens que ouviram a exortação de Deus, jovens que ouviram Deus chamando eles para si e que simplesmente ignoraram esse chamado e continuaram vivendo a sua vida. Se você vai lá e pergunta a eles, você é de Deus ou do diabo? Nenhum deles diz que é do diabo. Se você for lá perguntar a eles que não seguem a Deus, você quer ir para o céu ou para o inferno? Todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo tem certeza que vai morar no céu com Deus. Eles só têm medo de morrer, né? O que prova que a alma deles está em conflito. Enfim, jovens que tiveram oportunidade, mas não saíram da vida errada que tinham. Acabaram morrendo prematuramente. Amontoaram sobre si a ira de Deus, de modo que o próprio Deus permitiu que eles viessem a ter uma morte prematura. Como se fala? No caso, foi um confronto com policiais, mas, bom, tem tantas outras possibilidades que podem acontecer com o ser humano quando ele insiste em viver no erro e rejeita o chamado de Deus. Tantas coisas podem acontecer. E o que Eliú está falando, olha, a morte é prematura. Não era para ser assim. Mas cedo eles morrem. Bom, cedo para Eliú poderia ser 50, 80 anos, 120 anos. Vamos lembrar que o tempo em que esse livro está sendo escrito era um tempo onde as pessoas viviam facilmente entre 150 a 300 anos. Então, 300 anos seria o idoso, né? 150 anos, a meia-idade. 80 anos é um menino, um adolescente. Enfim, morrem na juventude, sua vida está entre os imundos, eles não saem daquele meio, acabam amontoando a ira de Deus, morrendo. Ele livra o pobre de sua aflição e abre os seus ouvidos na opressão. Tem uma outra versão que fala: ao aflito ele livra por meio da sua aflição e abre seus ouvidos na opressão. Esse momento, pessoal, em que nós, seres humanos, podemos ser quebrantados pelas várias situações que nos ocorrem, é problema de família, é problema de saúde, várias coisas, né? Problemas de foro íntimo, traumas de infância, várias coisas. Quando essas coisas começam a nos perturbar, isso vai nos destruindo, né? Ali a gente vai perdendo a resistência às coisas de Deus. Pelo menos essa é a expectativa de Deus.
Ali você começa a enxergar, a admitir que você não é autossuficiente, que a força do seu braço não é suficiente, que as suas riquezas não são suficientes e que você só tem Deus nessa hora. Só Deus para fazer o milagre acontecer. Só Deus para trazer à realidade algo que é impossível. Só Deus. Então, naquele momento, a pessoa se volta para Deus. Ela se torna mais sensível. Deus fala. Deus pode enviar uma pessoa até ela para falar de Deus, falar dos propósitos de Deus, o propósito de vida que ela tem, falar do sacrifício de Jesus. Deus pode falar diretamente ao coração dela, lhe apontando os seus pecados, seus erros. Então, o sofrimento não é de todo uma coisa ruim, especialmente quando esse sofrimento pudesse ser permitido pelo próprio Deus, porque ele entende que é algo que vai trazer benefício para aquela pessoa. Estamos falando de Jó. O sofrimento que lhe foi imputado não foi por Deus, foi pelo diabo, mas com permissão de Deus. E Deus permitiu. Para quê? Para Jó ser aperfeiçoado, e a gente vai ver que até o final desse livro, Jó vai amadurecer espiritualmente. Ele vai confessar que ele não conhecia Deus. Só conhecia de ouvir falar, mas ele realmente não conhecia quem era Deus. Né? Então, a aflição é bacana para abrir os ouvidos espirituais do ser humano. O sofrimento que Deus permite que tenhamos é eficaz para que nós não nos achemos autossuficientes e nos coloquemos na dependência de Deus. Entende isso? Porquanto Opa, mentira. Tá antes, aqui. Verso 16. Ainda assim, ele teria te removido do lugar estreito para o lugar amplo, onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura. A ideia de sair do aperto, né? Sair daquele sufoco, sair daquela opressão, o momento onde você encontra alívio e paz. Então, sua família é restaurada, a cura chegou, o filho voltou para casa, né? O marido se converteu, por aí vai. Você prosperou, né? A paz veio, o alívio veio, então você é colocado agora em um lugar amplo, né? Nada te aperta, nada perturba você, né? Não é realmente um espaço, e que possa ser, né? Deus pode fazer milagres que são palpáveis fisicamente, né? De repente, você mora num cubículo, daqui a uns dias, olha lá você numa mansão, lugar amplo. Pode ser, pode. Tá? Mas a ideia aqui é onde não há aperto de mente, aperto da alma, né? Aquela aflição. Onde não há aperto, e o que se colocaria na tua mesa estaria cheio de gordura, né? A ideia é que a gente vai se banquetear do melhor dessa terra. Se alguém lembra aqui de como funcionava o tabernáculo de Deus lá no deserto com Moisés e Arão, lembram que a gordura era separada, ela era queimada para Deus. Não podia participar-se da gordura. Tinha parte do sacrifício que o homem poderia consumir com sua família, com seus amigos, mas a gordura era algo especial para Deus. Aqui ele está dizendo que Deus permitiria que participássemos da mesa provando da gordura de algo que era dele. Ele ia compartilhar conosco algo que lhe pertencia por natureza, né? Por ordenança. Ele diz que nós, enfim, teríamos o bom e o melhor. A ideia é só ouvir e obedecer. Mas tu cumpriste o julgamento do perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Como assim tu é Jó, cumpriste o julgamento do perverso? Você falou, você se comportou da mesma forma que o perverso. Como foi que os amigos de Jó encararam a situação que ele estava? Deus punindo ele. Jó, como é que ele encarava a situação que ele estava?
Deus punindo ele. Aos olhos de Eliú, isso é uma injustiça. Até porque, se fosse realmente uma punição de Deus, Jó já teria sido destruído há muito tempo. Então, não era uma punição de Deus. Deus estava guardando Jó. Muito pelo contrário. Então, esse pensamento injusto, né? Esse julgamento perverso, julgamento do homem para com Deus, um julgamento perverso, ele diz que tem consequência. Você cumpriu o julgamento do perverso, você fez igual ao perverso. Julgamento e justiça tomam conta de ti. Então você vai sofrer juízo e você vai sofrer a justiça de acordo com o seu proceder. Qual é o seu proceder? É de cometer injustiça? Pois bem, para você, a justiça de Deus será pesada, porque você está cometendo injustiça, e ele já falou aqui que Deus não livra o perverso. Deus não passa a mão pela cabeça do perverso. Porquanto a ira, cuidado para que ele não te leve embora com seu golpe. Quando ele fala da ira, ele está falando de Deus. A ira, existe ira para um comportamento perverso, um julgamento perverso como esse a respeito de Deus. Existe a ira. Jó, existe ira sobre a sua vida. Cuidado para que ele, Deus, não te leve embora, te mate, com seu golpe. Ele ainda não te golpeou. Quem golpeou foi Satanás. Deus guardou ele com uma palavra. Não toque na vida. Pode tocar ali na carne, mas não toque na vida dele. Ele não pode morrer. Deus protegeu, foi o contrário. Deus protegeu. E eles achando que Deus estava punindo, julgando indevidamente. Porquanto nenhum grande resgate te livrará. Então, que grande resgate é necessário para que ele seja livre, né? Não tem resgate que o livre. Ele está falando o seguinte: se você morrer nessa condição, se Deus lhe abater com você nessa condição espiritual, não tem resgate que dê jeito. Não tem sangue de Cristo que resolva. Por quê? Porque você já morreu na iniquidade. Sua sentença já foi decretada. Inferno. Ponto final. Né? Então, cuidado para que ele não te leve com o seu golpe. Cuidado. Porquanto nenhum grande resgate te livrará. Não tem grande resgate. O maior resgate é o sangue de Cristo. Não, nem isso. Morreu no pecado, já foi. Estimará ele tuas riquezas, né? Por acaso as suas riquezas seriam suficientes para pagar pela sua salvação? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder, né? Nem suas capacidades, nada, nada. Nada seria suficiente para que ele fosse resgatado da morte, do inferno. Não desejes a noite, quando as pessoas são cortadas de seus lugares. Sua versão pode estar um pouquinho diferente, né? São removidas, movidas de seus lugares, são tomadas de seus lugares. Essa noite, por algum tempo, povo lindo, eu achava que esse conceito de noite era um tempo, né? Onde não se pudesse fazer nada, porque é de noite. Não existe luz, não temos claridade. Mas hoje, meditando nisso aqui e lembrando de uma outra passagem que a gente vai abrir já já, essa noite, ela na verdade significa a morte, tá? Não desejes a noite é uma forma de dizer não desejes a morte. Porque se você morrer nessa condição, tu tá lascado na vida. Abre em João no capítulo 8. João 8.
Todo mundo abriu? Só eu que não? João 8 não. João 9. Todo mundo aí? João 9, versículo 4. A gente vai ter aqui o seguinte. João 9, 4. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Esse dia é enquanto ele tem vida. A noite vem, ele vai morrer. Quando nenhum homem poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, né? Enquanto ele está no mundo, ele vai falar a verdade, vai trazer a luz, vai trazer o entendimento às pessoas. Se ele morre, então vem a noite, né? Não tem mais a luz. Vem a noite, é a morte. Isso aqui são sinônimos de morte. Eu achava que era um tempo onde não se pudesse trabalhar, mas o texto fala realmente sobre a morte. Então, não desejes a noite, Jó. Quando as pessoas são cortadas de seus lugares, são movidas de seus lugares. Tome cuidado, não consideres a iniquidade. A ideia de não considerar é não tenha isso por importante, não pratique a iniquidade, porque isso escolheste ao invés da aflição. Né? Você tem escolhido passar pela iniquidade e seria melhor que você passasse pela aflição. Porque se você só passa pela aflição, Deus vai falar com você. Mas se você vive na iniquidade, você não vai conseguir ouvir a Deus. Você não vai conseguir obedecê-lo. E aí você vai ser cortado realmente, né? Só que para a perdição. Então, cuidado. Não consideres a iniquidade. Não pratiques. Não entenda que isso é importante e deva ser praticado. Eis que Deus exalta pelo seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe ordenou o seu caminho? Ou quem pode dizer, tu forjaste iniquidade? Como é que alguém pode falar essas coisas a respeito de Deus? Quem é que pode lhe ensinar alguma coisa? Quem pode lhe dar ordem de alguma coisa? Lembra-te de magnificar a sua obra, a criação, que os homens contemplam. Quais são as obras de Deus, a criação que os homens contemplam? Hoje mesmo nós estivemos diante das três maiores obras de Deus: o céu, a terra e o mar. E você olha para aquilo ali, para aquela imensidão, sua vista se perde. Você olhando para aquilo, você tem noção do tamanho do Deus que você serve. Você você se perde. Não, você não tem tamanho. Você não tem noção do tamanho. Você tem noção de que ele é muito grande, mas você não tem noção do tamanho. Lembra-te de magnificar a sua obra, a obra de Deus, que os homens contemplam. Todos os homens a veem. Então, todos os homens olham para os céus, olham para o mar e olham para a, a terra. Todos os homens a veem. O homem a contempla de longe. E esse momento aqui do de longe é um longe físico, que a gente falou lá no início, um longe físico. Então, imagina os astros, as estrelas, né? Eles estão de longe e nós podemos admirá-los de longe, e realmente nós admiramos. Tem coisa mais linda que um céu estrelado, onde normalmente não há lua, mas tem coisa mais linda que um céu iluminado com a lua. Você não vê o brilho das estrelas, mas você vê aquela lua cheia, lindona. Tem coisa mais linda que um céu límpido, azulzinho e o sol brilhando. São coisas maravilhosas, né? Todo homem pode contemplar, salvo se fosse, né? Aí, enfim, vai ouvir falar. Todos os homens a veem. O homem a contempla de longe. Eis que Deus é grande e nós não conhecemos, nem pode o número de seus anos ser esquadrinhado, nem se pode contar o número de seus dias, de seus anos. A gente não tem noção da idade de Deus, ele é eterno. A gente não tem noção do que é eternidade. A gente tem noção de tempo, mas do que seja eternidade, a gente tá bem longe disso, na verdade. Porque ele faz pequenas gotas da água. Eles derramam
a chuva de acordo com seu vapor, que as nuvens gotejam e destilam sobre o homem abundantemente. Ele está falando da chuva, da formação das nuvens, gotículas de água, formação das nuvens. E essas águas se condensando e caindo sobre o homem, chuva. Chuva que pode nos trazer abundância, abundância de alimentos, alimento para os nossos animais, então abundância de gado, enfim, né? As condições propícias para que o ser humano cresça, desenvolva. Também pode alguém entender a exibição das nuvens ou o barulho de seu tabernáculo? Em algumas versões está escrito trovão, né? Alguém pode compreender como é que isso é formado? Gente, isso é natural. E nós, ainda que achemos explicações físicas, químicas, matemáticas, para descrever a obra de Deus, a gente não sabe como criar essas coisas, não, ou como essas coisas foram criadas. Não temos esse poder nem capacidade. Por mais que a gente perscrute a ciência, que a gente tenha noção, é coisa pequena. A majestade disso, a grandiosidade disso. Eliú está chamando atenção para essas coisas. Meu Deus, olha para a grandeza de Deus, meu amigo. Olha para a grandeza de Deus, ele não é pequeno como ser humano, ele não é mesquinho como ser humano, gente. Né? A intenção de Eliú é abrir a mente de Jó e seus amigos. Né? Então, alguém pode entender o barulho do seu tabernáculo? Então, imagina um trovão. Às vezes a gente teme, quando o trovão é muito forte, gente, a gente treme, se encolhe dentro de casa, né? Tem medo de sair na rua. O relâmpago, algo maravilhoso. Ah, imagina esse som, o barulho do tabernáculo. Bom, o tabernáculo, morada de Deus. Então, é algo que sai de lá dos altos céus e chega até nós. Poderíamos imaginar, não um trovão, mas poderíamos imaginar a voz de Deus, que muitos já descreveram na Bíblia como voz de trovão, uma voz tão forte que assusta. Então, alguém pode explicar essas coisas? Não. Eis que ele estende a sua luz sobre elas, sobre as nuvens, e cobre o fundo do mar. Deus, se ele quiser, ele derrama chuvas e dá prosperidade ao homem. Se ele quiser, ele simplesmente tira as nuvens, deixa o céu exposto. Se ele quiser, ele cobre o céu de nuvens, não deixa a luz passar. Se ele quiser, ele deixa a luz passar. Faz parte da criação. Porque por estas coisas julga as pessoas. Ele dá alimento em abundância. A ideia de que a chuva, esses sinais dos céus, as maravilhas de Deus, elas estão sobre a vida de todas as pessoas, ímpio, perverso, pobre, rico, poderoso, justo. Tudo isso aí está sobre a vida de todas as pessoas, né? Todos nós podemos ser influenciados por essas coisas, né? Porque por estas coisas julga as pessoas. Nós julgamos a Deus por estas coisas. Ele é muito grande, ele é muito maravilhoso. E todas as pessoas podem ter esse entendimento, o pobre, o rico, o sábio, o estúpido, né? Todas as pessoas podem ter essa compreensão, olhar para a criação e contemplar a grandeza de Deus. Ele dá alimento em abundância, ele pode fazer chover e nos trazer a abundância dos céus. Com as nuvens encobre a luz e comanda para que ela não brilhe por entre a nuvem. Tem dias que estão cobertos de nuvens, nuvens densas, pretas. A gente sabe que o sol está lá, porque o dia ainda é claro, né? A gente percebe a luz, mas não entra o raio de sol, literalmente, aquela coisa bonitona, não. Aquela coisa escura, parece que o meio-dia está
Está parecendo boquinha da noite, de escuro que fica, né? Pois bem, o barulho anuncia a tempestade, os trovões, relâmpagos, assim como o gado percebe pelo vapor. É como se até os animais conseguissem perceber a presença de Deus. Até os animais são capazes de reconhecer a presença de Deus em toda a criação. Então, Eliú, ele está apontando para a grandeza de Deus e querendo dizer, cara, um Deus tão grande, ele não pode ser tão pequeno e mesquinho. Nós não podemos pensar injustamente desse Deus. Ele, Jó, não está te punindo, ele não é perverso, então ele traz essas memórias, né? Ele quer trazer à sua plateia essa reflexão. Reflitam sobre quem é Deus antes de vocês falarem as bobeiras, as iniquidades, as impiedades, as injustiças que vocês têm falado a respeito de Deus. Então é isso aí, povo lindo, que temos para hoje. E aí, obviamente, vou abrir para vocês compartilharem o juízo que vocês tiveram hoje nessa meditação, né? Vamos começar aí por Maiana. É, bom, ele mostra que Deus ele não sente prazer na, na ruína, no sofrimento e na miséria do homem. E não foi Deus que provocou aquilo, até porque Deus ele permitiu a Jó, mas Jó foi um caso excepcional. Mas no que diz respeito ao restante dos homens, o mal não vem da parte de Deus sem quem nem para quê. Deus permite porque a pessoa planta aquilo. E ainda assim, Deus se importa com o homem a ponto de ter dado o filho dele, a ponto de perdoar os pecados, as transgressões, as iniquidades. E às vezes a gente vê pessoas que servem a Deus olhar para a vida do injusto e ter inveja. É, o profeta Agu é um profeta. Ele falou que olhou para a vida do ímpio e sentiu inveja. E o que a gente não vê é que cada um mostra de sua vida o que quer mostrar. Quer mostrar que está bem, que está feliz, quando na verdade aquelas pessoas estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de dor e sofrimento, que depois você vê que eles próprios falam a respeito das depressões que sentem, dos problemas, e muitos tiram a vida. E a gente, por mais que passe por problema, que por mais que o diabo se levante na saúde, do lado, na área que ele levante, a gente tem Deus. É, a gente tem paz. E isso não paga, dinheiro nenhum paga. E o cuidado da gente vigiar, que não é porque a gente está sofrendo que a gente vai colocar tudo na conta de Deus. E as nossas palavras, elas vão ter consequências. Por mais que Deus nos ame, ele é justo. E o que a gente está falando, a gente vai voltar para a gente. A gente vai ter que plantar não, vai ter que saber lidar com as consequências dos nossos atos e das nossas palavras, porque Deus não pode interferir no nosso livre-arbítrio. A gente tem o direito de colher, de plantar e... Gente, desculpa, eu tô com falta de ar. E a obrigação de colher. Então, o que eu falo vai voltar para mim. E isso é independente de Deus ou do diabo. Sou eu que escolho. E ele está trazendo isso. Tanto que cada um vai vai receber de Deus a resposta de acordo o que falaram, o que fizeram, porque Deus ele não vai interferir, ele não vai obrigar ninguém a não pecar. Sou eu que escolho se eu quero pecar ou não. O Espírito Santo em mim não me impede disso. Mas esses homens aí, assim como Eliú, tiveram a mesma oportunidade de pensar, de pensar cada palavra, de ver cada situação, mas eles simplesmente se deixaram levar, na maioria das vezes aí, pelo que a gente percebe, não foi nem em favor de Deus, foi em favor dos seus próprios egos. Cada um quis dar o seu pitaco, mas ninguém pensou de fato em Deus. E precisou ser praticamente um moleque, alguém que já estava lá vendo aquela situação toda,
para dar um basta naquilo, porque provavelmente Deus já tinha ouvido tudo e sabia que o que saísse da boca desses homens poderia ser irreversível. Eu não consigo mais. Foi bem, foi bem. Ah, Dona Cida, Boa noite. O que eu estou vendo aqui é que ele está mostrando a grandeza, né, a majestade desse Deus, tentando passar para ele, para Jó e para os amigos de Jó, que Deus é infinitamente poderoso e que ele faz o que ele está no poder dele, da mão dele, né? O que a gente também tem que entender, que às vezes a gente está na igreja, muitas vezes a gente tem pessoas na igreja que têm o poder de Deus na mão e passa por aflições e não coloca na mão de Deus, né? A, como é o nome? O poder que ele tem. A gente tem que entender que tudo, 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 ele é o centro de todas as coisas boas, né? E que o mal, apesar de chegar até nós, a gente pode também colocar esse mal para correr através dessa grandeza que Deus nos traz. Quando a gente abre a visão que Deus, esse Deus que a gente serve, porque a gente não está servindo a qualquer um, a gente está servindo ao centro do universo. Ele fez, né, como tem aqui, é, ele pode todas as coisas. Então, já que a gente tem essa visão que ele pode, por que ele não pode na nossa vida transformar? Então, a gente tem que, a cobrança, né? Ele, como é? Jó não conhecia Deus, né? Como o Mai disse aí, o Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo, mas a gente peca se a gente quiser. Jó, ele poderia ter até o Espírito Santo, mas ele não sabia como sair desse momento que ele estava, né? Precisava de um esclarecimento, como a gente tem hoje. Tem pessoas que têm o Espírito Santo na igreja, mas que vivem uma vida, é, sei lá, mesquinha, né? Uma vida assim, dolorosa, né? É, eu dou o dízimo, tudo bem, eu dou o dízimo, e ele é a única prova. Provai-me nisto. Ó, coloca na cabeça que Deus, ele manda a gente. Provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela do céu, daí uma vez você me diga. Eu vejo pessoas na igreja dando dízimo e vivendo uma vida mesquinha. Cadê as promessas de Deus na vida dessa pessoa? Cadê a promessa de Deus na vida de Jó, que Jó era temente, conhecia enquanto estava bem? É só enquanto estava bem que a gente conhece Deus, e depois que vem a. Porque a gente está sujeito a tudo, né? Jó vivia bem com a família dele e tudo, e sobreveio a ele a total desgraça, né? Tanto na vida financeira, na vida amorosa, na vida, em tudo, na vida de Jó. Assim mesmo, às vezes, vem nas nossas vidas, sim. E o que é que a gente tem que fazer? Olhar para Deus e ver as promessas dele e saber cobrar a Deus o que tem escrito no livro dele, porque a boca de Deus, quando a gente abre, ela fala e bota para fora mesmo, a gente buscar intimidade com Deus, como a senhora foi hoje no monte, para que a gente possa ser mais rica na aproximação com Deus, servir a Deus com integridade, com santidade, com ser melhor para Deus, porque quando a gente é melhor para Deus, infinitamente mais, Deus vai ser melhor com a gente. Então, essas promessas daqui é para ser cumprida na vida da gente. Não é para estar escrito aqui só, não. Ah, eu derramarei bênção sem medida na sua vida. E está passando uma vida de derrota, de desgraça. Cadê, meu Deus? Como o Bispo Macedo cobrou. O Bispo Macedo se ajoelhou e disse: Oxente,
Eu estou aqui e eu não tenho dinheiro nem para pegar o transporte. Cadê a cobrança? Ah, Deus gosta, sabia? Que gente ousado na presença dele, quando a gente, ousado na presença dele, quando a gente tem essa intimidade com Deus. Não é viver de qualquer jeito e chegar para Deus e falar, ah, porque eu. Não. A gente tem que ter intimidade com ele quando a gente anda na presença dele reto e se desviando do mal, porque a gente é pecador. A gente vai pecar. A gente não é Deus, a gente não é. A gente vive como o Jó vivia na integridade, né? Mas sobreveio isso. Mas Jó, no momento, ele não pôde, não soube cobrar, talvez porque não tivesse o entendimento, né? Que a gente tem hoje. Mas hoje a gente tem o entendimento e a gente pode. Todas as coisas sobrevêm sobre a gente tem que mandar o bicho ruim sair, porque o nosso Deus é poderoso, ele fez o céu, as estrelas e tudo que nela há. É isso que fica para mim. É isso aí, dona Cida. Então, só lembrando aí, dona Cida falou algo interessante, né? Não é você clamar a Deus, buscar a Deus, só porque você está no seu sofrimento, né? Aquela história dos gritos vazios. Não, você vai clamar a Deus porque você tem fé. O seu grito não é vazio, o seu grito é imbuído de uma ousadia de fé. E isso provoca a Deus. Eu também entendo assim como Dona Cida, Deus gosta disso, né? De filhos ousados na fé, não irreverentes, né? Não insolentes, né? Eu quero porque o Senhor me criou. Não, não. Mas ousados na fé. Pô, o Senhor prometeu. Eu sei que o Senhor prometeu. Não mereço, não, mas eu sei que o Senhor prometeu. Ousadia da fé, né? Eu creio, ousadia da fé. Então, isso realmente faz a diferença, né? Entre o cristão, ou melhor, o que pratica a fé e aquele que não pratica a fé. E dentro da igreja a gente tem esses tipos de pessoas, né? O que tem fé para comer legumes, o que tem fé para comer carne. Então, tem diferentes tipos de fé, né? O que importa é que você tenha fé. Pode ser o tamanho do grão de mostarda, que está lá no nosso óleo. Pode ser pequenininho? Pode. Mas tem que ser imbuído de fé, esse clamor, esse grito, esse pedido de socorro para Deus. Então, Graziela, teria algo a acrescentar, Graziela? Sim, sim, eu estava esperando. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô Sim, com sim, fone, sim, sim, sim. tá? Acho que foi a Maiane comentou sobre. A gente está falando sobre o perverso, né? Sobre a gente plantar e colher. E é aquilo, o perverso, né? Quando ele peca conscientemente. Hoje o bispo ele até falou isso mais cedo, né? Aquele pecado da iniquidade, quer dizer, a pessoa planeja, ela maquina, ela sabe o que ela está fazendo, ela vai lá e faz. Porque não tem essa não. A pessoa cai porque ela decidiu cair, ainda que ela não tenha o Espírito Santo. Deus ele fala, ele dá sinais e a pessoa vai lá e faz, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque mesmo você tendo o Espírito Santo, o diabo ele vai investir, ele vai tentar no teu ponto fraco, sabe? Ele fica ali ao nosso derredor, comendo pelas beiradas, só esperando ali uma oportunidade para tragar nossa alma. Então a gente tem que vigiar. E como é que a gente vigia? É sacrificando dia após dia, é mantendo a nossa vida com Deus, é lendo a Bíblia, mesmo cansado, mesmo sem ter vontade, né? Às vezes o nosso tempo é corrido, mas tem que deixar ali, botar uma mensagem enquanto está lavando a louça, enquanto está fazendo as coisas. Se está no trabalho, uma tarefa que você consiga ouvir a palavra, bota o fone lá. Tem que estar se alimentando das coisas de Deus, porque o diabo ele não brinca em serviço. E é aquilo, né? Às vezes por exemplo, igual a pessoa que cai conscientemente, né, no caso do perverso, ele vai lá e maquina e faz e acha que não vai acontecer nada. Não tem essa não, porque você vai plantar, você vai colher, não tem como fugir da colheita, não tem como fugir da colheita. Então, a gente tem que realmente, assim, dia após dia, vigiar, manter a nossa vida com Deus, porque é isso que vai fazer com que a gente resista no dia mal, porque a tentação ela vai vir, né? E aí, dependendo de como você vai estar espiritualmente, vai definir se você vai permanecer ou não.
Isso. Bacana, bacana. Guardei aí o sacrificar todos os dias, né? É uma forma de vigilância. Então, vou pedir aí nossa última contribuição aí para Dona Rosa Pereira. E aí, Dona Rosa, se a senhora tiver algo a acrescentar, fica à vontade, caso contrário. Aí a senhora faz a oração de encerramento, por favor. Bom, acredito que todos aí falaram. Eu não tenho muito a acrescentar, porque é bem isso mesmo, né? Eu vou fazer a oração. E tudo que Dona Cida falou foi muito bom e me preencheu, Graziela também, né? Então, eu vou fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, para te agradecer, meu Pai, por esta meditação, por este dia tão maravilhoso que eu tenho a certeza que foi no monte, né, pelas buscas, porque eu sei que quanto mais nós te buscamos, mais enriquecemos a nossa alma, nos enchemos do Senhor, e é o que nós precisamos, estar cheia do Espírito Santo de Deus, para que tenhamos direção para seguir dentro das tribulações, porque sabemos que a tribulação ela não vem para nos matar, ela vem para nos dar crescimento, transformação, ela vem para que nós possamos receber de Deus o melhor e para que esse acolhimento ele venha para cada um de nós, porque precisamos estar perto dele. É uma necessidade tão grande que o Senhor esteja sempre no nosso caminho, nos dando direcionamento, nos trazendo resposta de vida. E a gente só tem, meu Pai, agradecer ao Senhor por tudo, porque tudo que o Senhor faz é bom. Às vezes a gente passa por momentos tão difíceis, né, que às vezes a gente acha até que vai sucumbir, mas em um determinado momento vem aquela força tão grande, né, nos torna tão grandioso em força, e a gente sabe que é o Senhor que nos levanta todos os dias. Então, Senhor, eu agradeço muito, agradeço por este grupo, que o Senhor possa tocar em cada uma das meninas e que ela possa sentir os teus sinais, que ela possa ser beneficiada pela tua honra, pela tua glória, que elas possam ser abençoadas pelos seus ensinamentos, que a gente possa crescer, na realidade que a gente possa diminuir para que o Senhor cresça em nós, que essa luz ela seja viva, né? Porque nós sabemos que o Senhor é o nosso Redentor e que quanto mais experiências a gente tem, mais a gente nos fortalece, mais a gente compreende, mais a gente sente o Senhor. Que nós possamos sentir todos os dias a Tua presença, nas nossas ações, na nossa família, na nossa casa. Que o Senhor nos resguarde, nos proteja de todos os males, que tudo que se levante para nos destruir caia por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos pautados, Senhor, na Tua palavra, vivenciando cada momento contigo e nos direcionando através do Senhor. Então, eu agradeço, meu Deus, cuida de nós, que nós possamos, meu Pai, cada vez mais estar contrita na Sua vontade, dentro do Teu conhecimento, dentro da Tua palavra. E fica algo muito maravilhoso hoje para nós, a Tua presença. Que nós tenhamos uma noite de paz, uma noite tranquila, e que nós possamos, meu Pai, nos derramar para as outras pessoas que necessitam urgentemente te conhecer. Que sejamos fonte de vida para elas. E eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. Isso aí, graças a Deus.
Então, guarda aí no seu coração, o sofrimento não é de todo mal. Ele tem um objetivo se você se tornar sensível à voz de Deus. Você aprendeu, você cresceu espiritualmente. Provavelmente você não vai mais passar por aquelas dores, por aquele sofrimento, porque você já passou por essa fase. O que Deus tinha para te ensinar, você aprendeu e está praticando. Se você quer se livrar do sofrimento mais rápido, aprenda, ouça, tenha coragem de praticar, tenha coragem de fazer o que só você pode fazer. Deus não vai fazer o que você tem de fazer. Aprendeu, vai passar o tempo da aflição e vai vir o tempo da bonança. E quanto mais rápido a gente aprender as coisas de Deus, menos aflições a gente vai ter. As aflições são para nos alertar, mas se a gente já está alerta, se estamos prosseguindo na perfeição como Deus espera de nós, não tem por que vivermos aflições. Podemos viver perseguições por pregar a verdade, pregar a Cristo, mas aflição nem de vida, nem de alma, nem de espírito, tá? É só aprender, colocar em prática o mais rápido possível. Deus abençoe todas nós, tenhamos aí uma semana excelente, viva a sua fé, unge lá todo dia pedindo, Deus, eu quero algo mais, porque eu quero te dar muito mais, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.